Um dos grandes erros das pessoas em relação aos seus resultados e propósitos na vida está muito ligado a uma crise de identidade. A gente vê que muitas pessoas têm dificuldade em saber quem elas são. E essa dificuldade em saber quem elas são impede que ela veja aonde ela consegue chegar. E parece ser simples, mas não é simples, porque pensa, se você pensar que todos os resultados da sua vida praticamente depende de você ter consciência de quem você é, não é? Isso a nível comportamental, emocional e até físico diz muito sobre você e sobre aonde você pode chegar. Então, eu quero que você reflita sobre isso aqui. Quero falar aqui algumas coisas importantes para você. Talvez você está perdido, você não consegue entender o porquê que as coisas não vão na sua vida, não andam, não saem do lugar. E se você não entende isso aqui, você não consegue realmente sair do lugar. Por isso eu quero que você já se inscreva aqui no canal, você que está chegando agora. Sou o Lucas Ribeiro, sou psicanalista, especialista em comportamento humano. E eu quero trazer aqui dicas para você sobre saúde emocional, sobre relacionamentos e psicologia financeira. Mas antes de qualquer coisa que você precisa para ter resultados, você precisa entender qual que é o seu propósito, qual que é a sua identidade. As pessoas vivem por aí sem saber quem elas são, em conflitos nos casamentos, na relação de pais para filho, mãe para filho, né? No trabalho, na profissão. E principalmente quando envolve a psicologia do dinheiro, quando envolve a saúde financeira que afeta os relacionamentos, tudo isso está conectado, porque se a pessoa não sabe do ponto de partida que ela está saindo, muito menos vai saber onde ela vai chegar. Então, é importantíssimo, é fundamental saber, ter essa convicção de quem é. É uma espécie de identidade que só você vai saber quem você é. E muita gente acha que é um erro. Talvez você ache que você é um erro. Você nasceu, não deveria nem estar vivo. Você vive, a pessoa não vive, ela sobrevive. Ela está sobrevivendo na vida. Está deixando a vida levar. Por quê? Porque ela pensa que ela foi um erro, às vezes na criação do pai, e é muito comum da mãe. A dor da rejeição, de ser rejeitado, de não se sentir querido, né? Ela acaba absorvendo essa dor, sentindo essa dor, e por não ter essa identidade formada que vem desse vínculo emocional com o pai e com a mãe, a pessoa acaba se sentindo sem propósito de vida. Ela não se sente pertencente a esse mundo. E é onde gera a crise na raiz, nos fundamentos, que é saber quem é. E o saber quem é vem desse vínculo paterno, materno. E o saber quem é vem de Deus, para quem acredita em Deus. Só quem tem esse propósito, quem tem esse vínculo, sabe por que ele foi criado. Ainda no ventre da mãe. Você precisa entender que ainda no ventre da sua mãe já havia um propósito para você. O embrião ali ainda sendo formado, né? As pequenas células sendo criadas, já havia um propósito para você. Então, o saber dessa identidade gera essa mentalidade de sucesso. Gera essa mentalidade capaz de entender aonde consegue chegar financeiramente, aonde consegue chegar nos seus relacionamentos. E isso vai trazer saúde mental estável. Essas três coisas estão sempre conectadas. Então, você precisa entender que você não é um erro, você é uma obra-prima, você é uma pessoa com propósito.
Você é uma pessoa que tem valor. E uma outra coisa que é importante entender, depois que você viu que você não é um erro, é a identidade, quem você é nesse mundo, na Terra. Para que você acha que você foi criado? Para que você acha que você foi criado? Com que propósito? Você serve para quê? Quais são os seus talentos, seus dons? Você precisa descobrir isso, porque isso vai nortear, vai guiar todas as suas obras, as suas ações. Tudo que você vai fazer vai ter que ir de encontro a quem você tem convicção que é. Entende? Você não vai aceitar nada mais, nada menos do que aquilo que a sua identidade quer, precisa. Por isso que às vezes tem muita gente batendo cabeça financeiramente, batendo cabeça nos relacionamentos, sobre a pessoa que ela aceita na vida dela, sobre quem ela aceita, sobre quem ela permite entrar na vida dela. E com isso gera os problemas financeiros. Ela não sabe como ganhar dinheiro, não sabe como fazer durar o dinheiro, fazer render o dinheiro. E com isso a saúde mental fica debilitada. Ansiedade, depressão, burnout, estresse. Tudo isso é gerado por esse ciclo que começa em a pessoa saber quem ela é. Independente do passado, independente do relacionamento com a mãe, com o pai, independente se foi abandonada, se foi deixada. Quem adquire, quem consegue ter convicção dessa identidade, não se frustra e não se deixa abater por isso. Porque tem uma convicção firme de quem é. Por isso é importante saber que não é o erro. Saber que independente da história, não é um erro. Você não é um erro. E segundo, saber que você tem uma identidade. E um outro ponto que eu vejo também, dentro disso, para saber onde você consegue chegar, sobre identidade, sobre propósito, você precisa saber que tudo isso está dentro de você, não está fora. Até você que acredita em Deus, crê em Deus, você tem que entender que tudo aquilo que Ele vai falar com você, né, Ele vai falar dentro de você. Às vezes as pessoas dão ouvido para quem está fora, a palavras, né, que negativas, que trazem ansiedade, trazem depressão. Olha, a ansiedade e a depressão, ela é provocada por palavras externas, por quem está fora. E essas palavras de quem está fora, não dentro de você, não dentro da sua convicção, ao você dar ouvido para isso, é que dentro de você vai ser ferido. Ou seja, você não tem que prestar atenção no que o outro diz, no que o colega diz, no que a mãe com uma palavra negativa diz, ou o pai com uma palavra negativa diz, ou o irmão com uma palavra negativa, ou até mesmo o cônjuge. Por mais que você tenha que conviver com ele, fazer dar certo um relacionamento, um casamento, mas as palavras negativas você precisa não absorver, porque o seu propósito está dentro de você, não está fora. Tudo que você é, saber que você não é um erro, saber que você tem uma identidade, tem que te fazer crer que está dentro de você, não fora. Você tem que parar de querer buscar fora aquilo que está dentro de você. Até o próprio Deus vai falar dentro de você, não fora. E todo o desenvolvimento pessoal que você tem que desenvolver não está fora, está dentro de você. A pessoa que você tem que vencer é você, é a sua mente, é os seus pensamentos, é as suas emoções. Então não se preocupe em buscar fora o que precisa ser desenvolvido dentro de você. Você precisa desenvolver dentro de você os seus dons, as histórias únicas, o trajeto único que é só seu. A sua história modelou quem você é aí dentro.
Então dentro de você estão os seus dons, seus talentos, coisas que só você sabe fazer. E essas coisas que só você sabe fazer é que vai fazer com que as pessoas se conectem a você. Olha como é que essas 3 coisas são importantíssimas para você ser quem você é. E ao você ser quem você é, a sua saúde mental vai melhorar. As suas finanças vão melhorar, a sua forma de ganhar dinheiro vai melhorar. Você vai começar a entender que você é merecedor de ter mais dinheiro, que você é merecedor de ganhar mais dinheiro, que você é merecedor de ter um melhor salário, você é merecedor do seu negócio dar certo, das suas finanças dar certo. Você vai ser merecedor de vender o seu produto, o seu serviço, não é? Você vai ser merecedor de um bom relacionamento, de ter um casamento saudável, de ter um relacionamento saudável com seus filhos. Você vai ser merecedor de ser amado pelos seus filhos, amado pelo seu cônjuge, ser reconhecido pelo seu patrão, reconhecido pelo seu cliente. Então, ao você entender qual é o seu propósito, qual é a sua identidade, entender que antes de você nascer ainda já havia um propósito para você, de você entender que tudo que você precisa não está fora, está dentro de você, não está com ninguém. Tudo que você precisa não está na mão de ninguém. Você não depende de ninguém para exercer o seu propósito. Você vai precisar para poder se relacionar depois, para você crescer, para você entregar tudo que tem dentro de você. Mas para iniciar esse processo, você não depende de aceitação, você não depende de validação de ninguém. Você precisa apenas olhar para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, sabendo que toda a sua história é importante, tudo que você é até aqui é importante. Nada da sua história é sem valor. Até os momentos mais difíceis, mais dolorosos, todos eles têm valor para você chegar até aqui e para você cumprir o seu propósito. O seu propósito até passa pelas suas dores. As suas dores formaram quem você é. E as suas dores vão te ajudar a ensinar outras pessoas que passam pelas mesmas dores a serem quem elas são. Então, que nesse dia, que nesse vídeo você possa se conectar a isso, olhar para dentro de si e se perguntar essas 3 coisas. De onde você veio, quem é você e como eu posso olhar para dentro de mim e melhorar quem eu sou, e me desenvolver, e me relacionar com Deus, com a minha família. Você precisa olhar para dentro de si, tá bem? Se inscreva aqui no canal. Aqui nós falamos sobre psicologia financeira, saúde mental e relacionamentos. E nós também aqui te ajudamos a cuidar do seu bem-estar, da sua família. E eu tenho certeza, se você se inscrever aqui, você vai acompanhar aqui os nossos vídeos, a sua mentalidade vai ser transformada, porque tudo começa pela sua mente. Se a sua mente não é transformada, a sua vida não é transformada. Comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo e comenta aqui qual é o seu propósito. Para que você vive? Para que você nasceu? Comenta aqui embaixo. Quero saber e conhecer o seu propósito, porque juntos nós vamos impactar o mundo. Você vai impactar o mundo com aquilo que você nasceu para fazer. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.